Tá, e agora, a partir desse momento, então, a gente começa o assunto da aula em si, beleza? Obrigado, Ana, por ter me lembrado, já tinha esquecido mesmo. Como eu dizia, o Augusto dos Anjos foi o único poeta mencionado, né, na literatura pré-modernista, cai muito em vestibulares, é uma figura icônica, tem um tipo de produção que ou você gosta ou você não gosta, não tem como você encontrar o meio termo com relação a ele. Ele escreveu apenas um livro, o livro chama-se Eu, né? Eu, de Augusto dos Anjos, bem básico, como ele era, elementar, básico, né? E, inclusive, eu compartilhei com vocês aí, acredito que o livro inteiro, agora eu não me lembro, mas eu vou aconselhá-los a deixar aí uma aba separada do seu celular. Esse livro aí que eu disponibilizei está tanto no chat, aliás, está tanto na aba de postagens, como também nessa atividade aqui eu coloquei esse link. Bom, então podem acessar, por gentileza, e já deixa preparadinho aí, porque a gente vai fazer algumas leituras, vai comentar um pouco sobre ele. E como eu dizia, nós já estudamos Augusto dos Anjos, mas nós não entramos a fundo e não demos a vênia que era realmente merecida a ele, tá? Então, o que nós já vimos, em primeiro lugar, em sala de aula, eu lembro até que foi feita uma leitura, deixa eu lembrar qual foi mesmo, acho que foi, Psicologia de um Vencido, né? Ali até anotei. Nós já lemos esse texto. Nós vamos aqui fazer uma nova leitura dele, mas apenas para finalizar esse assunto. E eu queria conversar com vocês um pouco, simplesmente sobre a mudança do paradigma literário, do paradigma lírico para esse momento, tá bom? Então, assim, vão fazendo as perguntas aí quando vocês tiverem alguma dúvida e vamos lá. No material, quem puder, por gentileza, acompanha. Acho que lá na página 8, deixa eu ver, psicologia, isso aí, página 8. Nós temos esse primeiro texto, que é o texto Psicologia de um Vencido, tá? Então, vou fazer a leitura dele para vocês. Tem alguém que não está com texto aí, com esse material? E às vezes, eventualmente, eu posso pedir para alguém ler. Aí, manda aí a mensagem para mim falando, senhor, não estou com o material. Não consegui acessar, sei lá, bugou aqui. Tá? Esse primeiro eu vou ler. Então, vamos lá. Esse texto aqui, na página 8 desse material, chama-se Psicologia de um Vencido. Vou até colocar mais uma vez aqui o link dele para vocês no chat. Ó. Tá? Se alguém quiser, direto lá no domínio público, pode ir acessando esse link, você vai conseguir acessar tranquilamente. Página 8, tá? Lá é o texto que eu vou ler agora. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, o que eu tenho que prestar atenção, o que é extremamente importante nessa leitura aqui, gente, e por que ela representa tão bem aí o Augusto dos Anjos. É muito simples. Nós estamos falando de um poema que traz algumas palavras que são palavras um pouquinho diferentes, né, do convívio,
Por exemplo, ali, monstro da escuridão e da rutilância, né? A escuridão faz o oposto à rutilância. Isso aqui, nós estamos falando de uma antítese. Rutilância significa luz, né? Mas as pessoas normalmente não utilizam essa palavra no dia a dia. Ou, por exemplo, sofro desde a epigênese da infância. O que é epigênese, né? Epigênese é a... Deixa eu ver se tá. Epigênese é quando uma pessoa... Aliás, na biologia, quando existe a fecundação, né? Então, existe lá a fecundação, mas o embrião não pode ainda ser reconhecido. Ele não tem forma ainda, é bem no início, né? Epi, no grego, significa a partir de, superior a alguma coisa, né? Ou a partir de alguma coisa, e gênese significa início, então é desde o começo. E ele está falando aqui, olha, desde a epigênese da infância, então, ou seja, desde antes de eu ser alguma coisa, né? Eu já estou sofrendo aí. Então, esse texto ele deixa muito declarado o sentimento do Augusto dos Anjos, quem ele era na realidade, porque desde a sua infância, que ele já escrevia para jornais na cidade, poemas, ele já era conhecido como o Doutor Tristeza, porque o cara só escrevia sobre a tristeza da vida, sobre situações de dificuldade, mas, ao mesmo tempo, gente, ele era, assim, um cara que trazia muito a realidade das coisas. Então, exatamente por isso é que ele foi considerado um pré-modernista. Porque, embora a escrita dele, vocês vão ver lá, ele escreve com um formato do parnasianismo, né? Ou seja, aquela coisa mais formal e tudo mais, né? Com versos, com a escansão correta ali dos versos, ou seja, sílabas métricas, a maior parte dos versos dele são decassílabos, né? Ou seja, 10 sílabas métricas em cada verso. Eles gostam de escrever sonetos, tanto é que esse texto que a gente acabou de ler é um soneto, né? Mas ainda assim, ele mudou, ele diferenciou em algo, em um aspecto, que é justamente o conteúdo. O conteúdo do cara é incrível, ele não escreve apenas a famosa arte pela arte, dessas escolas formais, né? Agora, ele vem trazendo a forma, a estrutura, muito rebuscada, de fato, mas o conteúdo do texto dele, cara, era um conteúdo muito para frente. Então, eu disse para vocês até em uma das aulas, acho que na última aula, que o Augusto dos Anjos era o cara que recriou o romantismo, né? Eu disse isso porque ele trouxe um pouco daquela questão da segunda geração, da segunda fase do romantismo, do pessimismo. Ao mesmo tempo, ele conseguiu abordar o parnasianismo e o simbolismo por conta da estrutura textual, né, com relação à forma, à estrutura, mas ele também revolucionou todas essas escolas, todas essas tendências, inclusive o realismo aí, né, dentro do seu texto poético, ele revolucionou tudo isso e para venerar aí a morte, para falar sobre coisas de tristeza e, ao mesmo tempo, para combater veementemente algumas questões que, para a sociedade, eram vitais, tá? E, para falar sobre isso, eu queria que vocês lessem comigo um texto dele, chama-se Eterna Mágoa. Deixa eu ver onde está, qual página está. Todo mundo com material, né? Eu posso pedir para alguém ler em determinado momento. Vamos lá. Vou pedir para Ana. Ana está na sala? Se estiver, Ana, se manifeste aí, por gentileza, lá na página 90 do material que eu enviei, chama-se Eterna Mágoa. Você pode fazer a leitura? Ana Bito. Eu? Você. Vai lá ler pra gente, por favor. É que eu tô pelo celular. Você Aí não a gente consegue... pergunta. Oi?
Tá, você não consegue ver o material? É difícil pelo celular? É que, tipo, eu consigo, só que eu acho que quando eu for falar, não sei se vai dar muito certo, mas eu posso tentar. Que página que é? Página 90. Dá uma olhadinha, senão eu mesmo leio. Não tem problema não. Ah, peraí. 90. Só um minutinho. Tá. Professor, o meu não aparece por número. Você pode me falar qual que é o título? Eterna Mágoa. Tá, peraí. Um minutinho. À vontade. Enquanto a Ana está procurando, esse é um texto que deixa muito claro, né, essa temática de Augusto dos Anjos, porém, diferente daquele primeiro texto, esse daqui é um pouquinho mais simples. Qualquer pessoa que fizer a leitura dele consegue interpretar tranquilamente aí o que o Augusto dos Anjos escreveu, é o que ele queria dizer com isso. E assim, é um texto também que traz a gente algumas reflexões, tá bom? Então é por isso que eu queria realmente que nós fizéssemos essa leitura. Ana, você conseguiu já? Ou... Não vai rolar, não. Eu abri e Não, foi deixando. não tem problema, eu faço a leitura. Vou deixar vocês à vontade aí, né? Tem a questão do celular também, acho que a maior parte de vocês está utilizando, tá bom? Então, vou fazendo as leituras, depois, se vocês quiserem voltar aí Depois eu vou colocar no chat, então, os títulos que eu li e vou também colocar as páginas, porque isso cai em vestibular, eu separei os mais importantes aí, e quem sabe até a gente faça uma atividade aí sobre isso, então é bom que vocês tenham, tá? Vou fazer a leitura, então. Eterna Mágoa. Bem, então eu vou fazer a explicação primeiro, pausadamente, depois a gente faz a leitura, como a gente estuda poesia normalmente é assim, tá? Então, em primeiro lugar, ele traz na primeira estrofe uma questão sobre a tristeza humana. Então ele fala assim que o homem, quando a praga, ou seja, quando a tristeza cai sobre um homem, ele é triste para sempre. Ele passa a existir eternamente. Ele traz à memória a questão das pessoas que sofreram no passado que foram registradas na história, né? Então, quando o homem sofre, ele sofre para sempre. Então vamos lembrar que Augusto dos Anjos era um cara relativamente rico na infância, né, bem de vida na infância. O pai dele era dono de engenho, mas aí com a abolição da escravatura, a família foi à falência. Ele também se casou, mas a partir de 1910, aí, aproximadamente, novamente, desde quando o Corinthians passou a existir, tudo se desgraça, né? E Augusto dos Anjos também. Ele casou-se, mas perdeu o emprego, o primeiro filho dele morreu prematuramente. Daí depois ele vai trabalhar como um professor secundário numa escola, né? E depois ele consegue até uma vaga, mas quando enfim ele consegue uma vaga de diretor de uma escola conceituada, o infeliz morre. Então, percebam, ele traz essa questão da tristeza da vida dele, tá? E depois ele ainda diz assim que não tem nada que possa mudar o sentimento de tristeza de uma pessoa, porque ele está realmente nessa mágoa, e essa mágoa é eterna, ou seja, é uma sina, é o destino da pessoa sofrer para todo sempre. E além disso ainda ele diz assim que apenas quando o homem morre é que isso é perpetuado. Então vamos fazer a leitura e vocês vão entender a questão dessa mágoa ser perpetuada. Olha, o homem por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, o homem que é triste para todos os séculos existe, e nunca mais o seu pesar se apaga. Não crê em nada, pois nada há que traga consolo à mágoa a que só ele assiste. Quer resistir, e quanto mais existe, mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. Sabe que sofre, mas o que não sabe é que essa mágoa infinda assim não cabe na sua vida. É que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme, e quando este homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda. Ou seja, a morte não é
para Augusto dos Anjos a libertação da tristeza, do sofrimento, como era no romantismo na segunda fase. Para Augusto dos Anjos, cara, a morte é o registro de que essa tristeza vai continuar para todo sempre. É a forma de continuar existindo, mesmo que na memória, né? Então, ele diz que a tristeza que nós temos, a mágoa, o sofrimento que nós temos nesse mundo, para essa vida, é tão grande que não cabe apenas nessa vida, ela vai te acompanhar até depois da morte. Bom, então, basicamente, é isso, gente. E daí a gente começa a lembrar que justamente é esse o cenário que traz para nós, por exemplo, o modernismo posteriormente também, né? Então, Augusto dos Anjos ele acaba influenciando. Por que pré-modernista? Porque ele também influencia o modernismo. Vamos lembrar lá do Carlos Drummond de Andrade, tem um livro, um texto dele chamado Sete Faces, né? Eu gosto às vezes de citá-lo porque eu gosto muito desse texto, mas ele começa dizendo assim, olha, eu quando nasci, um desses anjos tortos que vive na sombra disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Né? Então, ou seja, vai, Carlos, ser um grande perdedor, né? Ou se não, também citando também um pré-modernista, ou modernista, só que em Portugal, Fernando Pessoa, vocês sabem, é o meu escritor favorito, quando ele diz assim, eu não sou nada, não quero ser nada e não posso querer ser nada. Ele começa um texto dele, o texto Tabacaria, né? E começa falando isso, exatamente. Olha, eu não sou nada, não quero ser nada e não posso querer ser nada, né? Essa questão do nada, 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 aí na literatura a gente chama de niilismo, né? Que é a isenção de tudo. Então ele fala, cara, eu não posso querer ser nada, né? Mas esse texto é muito bonito, futuramente a gente vai estudá-lo aí também. Então, veja, essa característica agora é de humanizar as coisas, né? Então, o Augusto dos Anjos, ele tinha uma visão determinista, ou seja, a sina do homem era a morte e não tinha como fugir disso. Esse primeiro texto, Psicologia de um Vencido, quando ele fala lá, filho do carbono, do amoníaco, ele está falando sobre a matéria simples, a matéria pura, ou seja, eu sou isso e pronto, eu sou simplesmente isso, não tem como eu ser nada além disso. Né? Por isso fala psicologia, o tema é Psicologia de um Vencido. Nesse texto sobre a eterna mágoa, a gente percebe essa tristeza que ele tem, né? E fica muito declarado isso também. Tanto é que depois ele foi conhecido como o poeta da morte, tá? Primeiro ele era o doutor Tristeza, quando criança ainda, né? Quando adolescente. E depois ele foi conhecido como poeta da morte. Tem mais só 2 textos que eu queria compartilhar com vocês antes de finalizar a aula. Um deles chama-se O Deus Verme, que está na página 15, para quem consegue fazer esse acesso, né? Então, aqui, o que eu queria mostrar para vocês também. Vocês perceberam que, diferente lá do texto, Psicologia de um Vencido, que foi o primeiro, e o segundo que nós lemos, sobre Eterna Mágoa, existe a questão da interpretação. Então, é muito mais fácil eu interpretar esse Eterna Mágoa, está muito declarado, né? O texto dele é muito simples, as palavras são muito simples, em relação ao primeiro. Tem um outro texto, depois vocês procuram no material, chama-se Agonia de um Filósofo, se eu não me engano. E ele escreve de uma forma difícil demais, até para ler, tá? Vários jogos de palavras ali que acabam travando a nossa língua na leitura e tudo mais, e a interpretação também é extremamente difícil, bom? Porque daí você tem que remete a um conhecimento prévio de filosofia e tudo mais, mas é bastante legal também, só não dá tempo da gente falar aí sobre esse texto em meia hora, 1 hora, teria que ter bem mais tempo que isso. Mas esse texto aqui, o Deus Verme, veja que o título da aula é Do Determinismo ao Deus Verme, aí, né? De Augusto dos Anjos. Então, eu quero que vocês percebam que aqui ele esbarra no naturalismo, né? No naturalismo que eu estou falando é realmente lá do cume, né, do pico da
da escola literária do realismo, tá? Porque ele começa a falar sobre a morte, mas veja como ele trabalha isso. Vocês vão perceber que ele venera muito o verme, né? Eu acho que é um dos únicos escritores, ou o único escritor que eu conheço, que fala muito sobre o verme como um fator de decomposição, porque na realidade é o que há de igual em todos nós, o fato da morte e de que futuramente quem vai de fato, todos nós estaremos aí sendo decompostos aí pelos vermes. Então é isso que ele quer dizer, tá? Vou fazer a leitura aqui, que eu estou enrolando demais já. Olha, o Deus verme. Fator universal do transformismo. Então, vamos ver nas palavras. Fator universal do transformismo, ou seja, transformação, né? Fator universal do transformismo. Filho da teológica matéria. Na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Porque é uma palavra, obviamente, gente, que as pessoas não gostam, né? A gente não vê as pessoas falando muito, comentando muito, porque é uma coisa repugnante, é uma coisa nojenta, né? E depois ele continua, olha, jamais emprega o acérrimo exotismo em sua diária ocupação funérea e vive em contubérnio com a bactéria, ou seja, em conjunto ali com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo, né? Seja, ele não tem uma máscara, ele é o que é uma coisa muito básica, tem uma atividade diária, não tem, tipo, não tem nenhuma, como posso falar, nenhuma exuberância nessa atividade, né? É uma coisa muito básica, mas elementar. Almoça a podridão das rugas das drupas agras. Janta e hidrópicos, rói vísceras magras e dos defuntos novos em chamão. Para ele é que a carne podrifica. E no inventário da matéria rica, cabe aos seus filhos a maior porção. Então, veja, tudo acaba nisso, tudo acaba na podridão para ele. Então, existe aqui uma correlação, uma intertextualidade, um dialogismo com um cara aí que foi um pouco conhecido no início também desse século XX, que é o Freud, né? Freud foi conhecido por conta da psicanálise, tem até uma série aí na Netflix, quem quiser depois assistir, assista sobre ele. E, na realidade, cara, o Freud falou no início desse século aí sobre duas pulsões, que é a pulsão da vida e a pulsão da morte. Não sei se você já ouviu falar sobre isso em psicanálise, mas basicamente assim. Nós todos temos duas pulsões, que são duas tendências, nós somos basicamente impulsionados a ela, atraídos a ela, que é a da vida e da morte. Tá? Então, por exemplo, uma criança, quando eu observo uma criança, eu vejo essas duas pulsões claramente, né? Porque essa criança, ao mesmo tempo que chora quando se machuca, né? A pulsão da vida, né? Ou tem medo do escuro, de alguma coisa não conhecida, que é a pulsão da vida, mas ela faz coisas como, por exemplo, mexer numa faca, assim, quando os pais não estão vendo, mexendo em alguma coisa, mete o dedo na tomada e toma um choque, taca a cabeça na parede, essas coisas assim de criança, sai correndo no meio da rua igual uma idiotona lá, um monte de carro passando, tal. Isso aí é a pulsão da morte, tá? Basicamente não, totalmente ligado à questão da vida. É uma coisa trivial, elementar, é uma coisa nata do ser humano, né? E Freud diz que no final de tudo, a pulsão da morte supera sempre a pulsão da vida, sempre vence a pulsão da vida, porque afinal de contas todos nós morremos no final, né? Então, por mais que nós lutemos a vida toda para viver, né? E a nossa briga é essa, em determinados momentos nós somos impulsionados à morte. Então, não sei se você já passou por isso, às vezes você está andando assim na rua e passa na sua cabeça assim, você está com o celular na mão, aleatoriamente, né? Você vê um rio, então aleatoriamente você tem uma vontade idiota
na sua alma de pegar o seu celular e jogar naquele rio, né? Ou senão você está andando com alguém e pensa assim, nossa, como devem ser as vísceras dessa pessoa se eu abrisse, né? Então, essas coisas que vêm na cabeça, assim, do nada, que acabam assustando, né? É um lado tão escuro que a gente tem dentro de nós mesmos, que a gente vai abafando isso a vida toda, né? Freud chamava a expulsão da morte, né? Ou, às vezes, você está andando e você vê um carro e vem do nada uma vontade de se jogar na rua, né? É uma pulsão da morte. E aí, muita gente vai falar, eu não tenho isso, mas é comum que se tenha, tá? Se você não tem isso, parabéns. Alguns desejos assim vêm, às vezes, né, alguns pensamentos. São pensamentos, na verdade, que vêm, mas a gente já logo abafa. Só que, na verdade, no final das contas, a biologia humana acaba fazendo com que a pulsão da morte, que é tudo aquilo que você sempre combateu, acabe superando a pulsão da vida. E é exatamente sobre isso que Augusto dos Anjos fala muito. E é por isso que ele fala, o Deus verme. Porque ele está falando aqui, se existe alguma divindade, cara, com certeza é o Deus verme, ou seja, aquele, a gente fala muito sobre quem tem o poder de tirar a vida, né? Mas aí ele termina o texto falando assim que do inventar da matéria rica, ou seja, de tudo aquilo que se tem, né? Com certeza é para o verme que vai aquilo pelo qual a gente mais lutou, que foi o nosso corpo, a nossa vida, a integridade do que nós somos e tudo mais, tá bom? Gente, acho que está cansando vocês a aula de hoje, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí, por favor, fala no chat, tá? Para eu saber como estão as coisas. Vou para o último texto já para finalizar também a aula, tá? Chama-se Idealismo. Está, deixa eu ver aqui, na página 34 do material de vocês. Então, assim, vamos lá, gente. Vamos participar aí. Eu queria que vocês me respondessem. Eu já até uma vez falei isso para vocês, tá? Mas eu queria que vocês me respondessem. Pode ser no chat, pode ser levantando a mãozinha aqui para falar, né? Pode ser no áudio mesmo, fica à vontade. Mas eu queria que você me respondesse, por gentileza. Quando eu olho para a poesia, né? Para diacronia poética, ou seja, para o estudo da poesia em geral. A poesia desde quando o primeiro cara escreveu uma poesia até hoje. Qual é o tema que vocês acham que todo poeta tenta explicar? Todo poeta tenta abordar, todo poeta quer abordar. Coloca aí, por gentileza, no chat, ou pode levantar a mão, falar. Um sono hoje, hein, mano? Isso é um sono lastimável que eu tô. E aí, galera? Ó, o Dudu tá na sala ali, olha. E aí, Eduardo, beleza, mano? Bom. Beleza. E aí, Eduardo, qual é o tema que você acha? O tema do idealismo tá ali na... Não, o tema dos... A galera tá respondendo. O tema que todo poeta quer escrever sobre. Acho que é o sofrimento, né? Aquele desejo de fazer alguma bobagem que você estava explicando. Bacana. Sofrimento. Gente, olha só o que vocês escreveram aí, né? Falou sofrimento, que não deixa de ser um sentimento também. A galera, de uma forma geral, escreveu sobre o amor, né? Leonardo até falou ali que, de uma forma geral, sentimentos, né? Então, o foco mesmo, né? Acho que de quase todos os poetas vai falar sobre o amor, de fato. Né? O amor é uma coisa incrível porque é um sentimento, mas na hora de explicar a gente se lasca tudo. Então, desde Camões, já falei isso para vocês, né? O amor é um fogo que arde sem se ver. Nossa, eu esqueci esse poema. Mas, enfim, sei ele decora, esqueci agora. Enfim, ou se eu passar aí, né, se eu conseguir ir passando poema por poema, época por época, todos têm uma abordagem sobre o amor. Então, desde o início da literatura lá,
quando nós estávamos no trovadorismo, nós tínhamos a questão das cantigas de amor, que falavam sobre o amor, das cantigas de amigo, que também falavam sobre o amor, né? Essa questão do homem e da mulher, que sempre eram muito próximos na poesia, no compêndio poético, é sempre essa questão aí do amor entre duas pessoas, né? A gente passa lá, trovadorismo foi isso. E no humanismo, a questão do amor próprio, né? Do amor a si. E, sei lá, vamos pensar aí no classicismo. O classicismo trazia o amor sob uma perspectiva grandiosa, porque é classicismo, então remete ali à grandiosidade das culturas greco-romanas. Mas e no romantismo? E quando eu falo classicismo, estou falando classicismo barroco e neoclassicismo. Isso aí vocês lembram. E no romantismo, né? Poxa, o romantismo é o que mais se falou de amor, né? O amor chegou a ser até, nossa, cara, o auge da vida, e todo mundo quer falar sobre o amor, né? Sobre os sentimentos, né? Então, quando nos fala sobre o amor, fala sobre sentimentos. Aí, o que o Léo falou, que, inclusive, aí a galera concordou bastante com o Léo, quando a gente fala sobre sentimentos na literatura, por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, história conta fatos, né, os acontecimentos, a filosofia, o pensamento em torno desses fatos, né? Então tá aqui, ó, história, pensa aqui, ó. História é essa banana aqui, ó. São fatos. Está aqui em cima, tá bom? São fatos. Então, em torno disso, dentro da história aqui, bem, deixa eu garantir um câncer aqui depois na hora de comer a banana, né? Existem duas situações aqui, olha, dentro da história, gente, olha. Então, dentro da mesma história, eu tenho aqui, olha, a filosofia, né, que trabalha o pensamento das pessoas, as ideias das pessoas em determinado momento histórico, aqui que é a banana, mas eu também tenho a arte, a produção artística, que a literatura é uma arte, né, ou tem tantas outras também, que fala sobre os sentimentos desse mesmo fato, desse mesmo momento. E eu acredito, e eu acho que é a melhor forma de se entender o momento, né? Então, todas as vezes que eu falei sobre o amor na história da poesia, era sobre o amor voltado para aquele momento, então, para aquele cenário e tudo mais, para aquela concepção sobre o amor. E quando a gente chega no pré-modernismo, a gente não vê ninguém escrevendo poesia, porque não tinha como muito falar sobre amor nessa época, tá? Sobre sentimentos nessa época, tá? Mas olha só, cara, e esse último texto que nós vamos ler chama-se Idealismo. E esse texto, Idealismo, fala sobre o amor. Então, é Augusto dos Anjos falando sobre o amor, uma temática que não estava na poesia dele. Mas aqui também ele explica por que esse tema não está na minha poesia. Vamos ler? Desculpa, Rogério, desculpa, qual a página? Página 34. Então, por que será que ele não gosta de escrever sobre amor? Ele explica aqui, né? É muito legal esse texto. Ele fala assim, ó. Falas de amor e eu ouço tudo e calo. O amor da humanidade é uma mentira. E é por isso que a minha lira de amores fúteis poucas vezes falo. O amor, quando virei por fim a amá-lo. Quando se o amor que a humanidade inspira é o amor do Sibarita e da Itaira, de Messalina e de Sardanapalo. Pois é mister que, para o amor sagrado, o mundo fique imaterializado, alavanca desviada do seu fogo. E haja só amizade verdadeira de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o teu sepulcro. Então, é essa forma que ele vê o amor, né? Então, ele começa dizendo, falas de amor, cara, sabe? Aquela pessoa que falando toda hora, não sei o quê, amor, eu amo, eu amo aquela pessoa, eu amo aquele boy, eu amo aquela... Mano, ele fala assim, você fala de amor, cara, e eu ouço tudo e fico na minha aqui, eu me calo, porque o amor da humanidade é uma mentira, né? Então, e é exatamente por ser uma mentira
que poucas vezes sobre o amor eu falo. Então, basicamente, ele começa o texto falando isso, e aí depois ele fala assim, o amor, quando eu, por fim, irei amá-lo? Então, ele faz uma pergunta, quando eu, de fato, vou ter alguma consideração sobre o amor? Quando eu vou sentir alguma coisa pelo sentimento do amor? Quando eu vou amar o amor, né? Aí ele fala assim, quando, né, se o amor que a humanidade inspira é o amor de... Aí ele faz 4 citações aqui, né? Sibarita, que era uma cidade antiga grega, Sibaris, que era conhecida... tanto Sibarita, né, quanto Sibaris quanto Etaira ali eram regiões gregas, que eram conhecidas pela perversidade, mas principalmente pela lascívia, né? Quando eu falo lascívia, eu falo assim, só tinha gente dada lá, né? Só tinha prostitutos, essas coisas assim. E a galera cultuava isso mesmo, né? Era até uma tendência, né, da antiga Grécia cultuar aí o sexo e tudo mais. Então, falando, esse amor é um amor carnal, cara. Então, é uma coisa muito assim, muito instintiva acima de tudo, né? Aí nós voltamos aqui ao naturalismo, né? Ou seja, só existe o amor porque as duas pessoas estão interessadas na relação sexual e tudo mais, né? E assim, Marcos, ele não chegou a ser corno, não pelo menos que ele saiba, como eu disse já várias vezes, né? Até um sentimento aí, um sofrimento que você compartilhou com a gente na última aula. Não é que ele foi corno, né? Talvez tenha até sido pelo que ele escreve, parece, mas ele já nem esperava nada do amor. Ele já estava de boa, ele acreditava que... Olha as outras 2 citações aqui, cara. Ele cita a Messalina, que era... O nome dela era Valéria Messalina, que era uma esposa acho que era uma esposa de Cláudio, então é romano, tá? E ela era safadona mesmo. Ela, sim, né? Agora sim, Marcos. Cláudio, sim, era corno, porque essa Valéria Messalina traía Cláudio, e ela foi, inclusive, morta por conta disso, né? Judiação do Cláudio. Mas, também existe uma disparidade aí, né? Ela foi morta porque ela traiu o Cláudio aí, né? Mas o Cláudio também, para vocês terem uma ideia, essa Messalina aí era a 3ª esposa dele. Terceira. Não é a 3ª consecutiva, era a 3ª, tipo assim, ele casou com uma, continuou com aquela e casou com a outra e tal, né? Poligamia pura. Então, esse Sardanapalo aí também era um, acho que, não sei se era imperador que se chamava, mas eu sei que ele era assírio também, e ele era perverso, cara, era horrível também, nessa parte aí instintiva, carnal, tá? Mas aí, cara, o Augusto dos Anjos, ele continua dizendo assim, olha, pois é mistec, ou seja, é interessante, é necessário que para o amor sagrado, quando ele fala amor sagrado, é esse amor idealizado aí, que você, aluno, provavelmente tenha com alguém, né, que olha para alguém e fala, vamos citar um nome aí aleatório, por exemplo, falar, ai, Vitor, né, que músculos maravilhosos você tem, ai, Vitor. Então, é necessário para que esse amor aí que idealiza tudo, né, para que esse amor seja de fato o que a gente escreve sobre ele, o que a gente coloca nas músicas, na letra das nossas canções sobre ele, é necessário que ele seja um amor, que ele fique imaterializado. Ele fala, pois é mistério para o amor sagrado, o mundo fica imaterializado, a alavanca desviada do seu fulcro, né? Então, o que ele está falando aqui, cara? Ele está falando assim, que só pode existir um amor puro se não existirem as questões materiais, a ganância, né? A lascívia, o egocentrismo, essa questão instintiva do prazer sexual, né? Ou seja, eu estou com alguém, mas mais pela necessidade de me relacionar sexualmente. Para que o amor seja puro, é necessário que ele fique imaterializado. E aí ele fala, alavanca desviada do seu fulcro. Novamente aqui, gente, olha, o que é uma alavanca, o que é um fulcro? Então, imagina
que essa daqui é a alavanca, né? Eu quero levantar alguma coisa que está aqui, eu tenho que fazer assim, tem. Então, a alavanca, ela precisa de uma base aqui, olha. Se eu tiver essa base, qualquer coisa que tiver desse lado, olha, eu consigo levantar. Isso é uma alavanca. Essa tampinha preta aqui, que é a base, né, onde eu apoio a alavanca, isso daqui é chamado de fulcro, tá? Então, quando ele fala do amor imaterializado, né, o mundo fica imaterializado, ele está falando, se eu tiro o fulcro, também não dá para usar a alavanca. Então, ou seja, é impossível esse amor para essa vida aqui, cara, né? E daí ele fala, peraí, é impossível para essa vida, mas então quando, na concepção de Augusto dos Anjos, o amor vai ser atingido? Eu nem vou explicar para vocês, eu só vou ler aí as 2 últimas estrofes para vocês entenderem. Vou ler novamente. Olha só. Pois é mistério, ou seja, é necessário que para o amor sagrado, o mundo fique imaterializado, a alavanca desviada do seu fluxo, e haja só amizade verdadeira de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o teu sepulcro. Então a pergunta é, quando, na opinião de vocês, respondam aí no chat, quando para Augusto dos Anjos, quando é que o amor sagrado, o amor ideal, vai ser alcançado? Vão respondendo aí no chat, enquanto eu leio novamente aqui, ó. Pois é mistério que para o amor sagrado não fique materializado, a alavanca desviada do seu fulcro, e haja só amizade verdadeira, de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o teu sepulcro. Quando? E aí? Muito bem. Nossa, mano, eu fui beber, caiu, saiu uma tampa e a outra não, beleza. Muito bem. Perfeito, ó. Após a morte, na morte, quando morremos. Cara, é exatamente isso. É apenas após a morte para Augusto dos Anjos em que você consegue. Bem, eu não acho que ele está de todo errado, não, cara. Porque o que ele está falando é assim, a gente só vai conseguir, de fato, alcançar essa pureza, ou seja, nos abster das questões materiais, quando o que for material não existir mais. Né? Então, é somente após a morte. Aí sim, não existe diferença, não existe questão de querer ser um maior do que o outro, porque todo mundo é igual, todo mundo tá na merda mesmo, então só existe a amizade verdadeira de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o seu sepulcro. É ele tá falando, tá? Ele fala isso, entra em uma questão de vida após a morte, ou ele fala simplesmente por a gente não habitar o plano, então logo a gente deixa de existir e logo não, mano, entendeu? Sim. Porque Augusto dos Anjos não tem, ele não é místico, né? Ele trabalha a morte exatamente da forma como a morte é conhecida. Então, até onde a ciência conhece a morte, ele trabalha a morte. Então, quando ele fala assim, somente após a morte, né, na verdade, né, é somente após a morte, como nós vemos lá no texto A Eterna Mágoa dele, na verdade, ele fala que nós somos imortalizados no verme, né, nos vermes ou nas gerações de vermes. Então, nós todos nos transformamos em vermes. A matéria se transforma. Ele falou aí no texto, acho que no O Deus Verme, que o verme aí é um agente do transformismo, né? Então, ou seja, ele nos transforma, mas a gente não deixa de existir necessariamente. Mas o que sobra da gente para a história é a nossa repugnância. É exatamente aquilo que a gente mais odiamos, mais repugnamos, que é o próprio verme aí. Então, por isso, quando eu falo aqui do idealismo, né, o tema, Marcos, olha que legal, o tema desse texto já é idealismo, já para confrontar a questão do idealismo romântico, né? O que é idealizar algo? Quando eu idealizo no romantismo uma mulher, eu falo que a mulher é linda, perfeita, né? Estou falando da estética, né? Do homem, estou falando dos músculos, né? Dele ser forte. Tradicionalmente, no romantismo é isso. A natureza, né? A natureza é bela, é perfeita. O amor idealizado, o amor é o sentimento mais puro, lindo, perfeito, que é para ser vivido, que é para ser consumido diariamente. Para alguns dos anjos, o idealismo, ou seja, quando eu falo da questão romântica,
O máximo de romantismo que ele alcança, o máximo de sentimento de amor que ele alcança na concepção dele, não é na vida, mas sim na morte, né? Vamos fazer uma intertextualidade aí, gente, dialogar, né, um dialogismo aí, entre o que Clarice Lispector escrevia, porque no texto, na obra dela, o livro A Hora da Estrela, por exemplo, o grande desfecho do livro se dá na morte da personagem. Então, quando a personagem morre, né, a protagonista morre, não tem problema contar isso para vocês, porque isso daí já fica muito claro no livro, desde o início, mas quando ela morre, é que é o momento é a hora da estrela. Por quê? Porque ela havia acabado de passar por uma vidente que disse que ela encontraria um homem perfeito aí, né, que ela já entendeu ser um homem rico, e ela é atropelada justamente por um homem rico, e a hora da estrela por conta do estrelismo mesmo, ela está ali no meio morrendo, e todo mundo ao redor dela, como se fosse uma grande apresentação ali, assistindo. Então, essa, para Clarice Lispector, é a hora da estrela. Obviamente que para Augusto dos Anjos também, né? Triste isso, né, gente? Deixa a gente meio para baixo, né? Mas, enfim. Vou terminar a aula agora, tá, gente? Para não ficar muito longa aí também. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou tá suave? Posso encerrar? Tranquilo? Tem alguma dúvida sobre geral aí de literatura ou de gramática, alguma coisa? Tá tranquilo, posso encerrar. Maravilha, mano. Então, beleza. Então, gente, tô no chat ainda. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser falar comigo, estou à disposição, tá bom? Esqueça aí que tô com muita saudade de vocês, amo vocês demais. Espero que logo possamos nos encontrar para matar essa saudade aí, tá bom? Beijo no coração, pessoal, e até a próxima aula. Beijo, Rogério. Falou!